Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu a ideia de processos endotérmicos e exotérmicos. E a gente vai pegar essa ideia e aplicar nos estados físicos da matéria. Vamos ver? Então a gente vai conversar sobre os estados físicos da natureza. Tá? Existem diversos estados físicos. Sólido, líquido, gasoso, plasma, condensado de Boltzmann. Só que aqui a gente só vai conversar sobre os três principais. Sólido, líquido e gasoso. Então eu montei uma tabelinha para a gente entender a característica de cada um deles. Seguinte. Estado sólido. O que é estado sólido? Estado sólido é um estado de alta agregação molecular. O que isso quer dizer? Quer dizer que as moléculas estão muito juntinhas. Então olha nesse primeiro quadro aqui. O que a gente tem? Olha, a gente tem aqui moléculas muito próximas. E essas moléculas formam um estado de agregação de baixa energia. Quando você tem esse estado de baixa energia, você tem moléculas que se movem muito pouco. Se ele se move muito pouco, ela me dá um formato fixo do objeto. O que isso significa? Se eu pegar uma cadeira e mudar de lugar, a cadeira não muda de forma, não muda de formato. Então eu falo que o formato do sólido é um formato fixo. Eric, o que acontece? Me dá um exemplo, claro. Imagina que você tenha o inverno na Antártida. O que acontece com os pinguins? Eles ficam muito juntos, não é? Eles ficam muito paradinhos. Por que eles ficam parados? Porque eles não querem gastar energia, porque já tem tão baixa energia no meio que eles não querem perder. Então eles ficam o quê? Todo mundo muito junto e muito parado. Então o estado sólido é como se fosse esse aglomerado de pinguins. Quando eu ganho um pouquinho mais de energia, ou seja, a minha temperatura sobe um pouquinho, a gente vai para o estado líquido da matéria. No estado líquido, a minha agregação molecular é um pouquinho mais afastada, ou seja, eu sou um pouco menos agregado. Então, olha aqui no meio, o que acontece? As minhas moléculas estão um pouco mais afastadas do que na primeira imagem. Então, quando eu tenho esse líquido, eu tenho uma energia um pouco maior das moléculas e eu tenho um pouco mais de movimento. É como se você estivesse numa sala e tivesse ligado a uma temperatura de 22 graus. É uma temperatura agradável. Então, as pessoas da sala falam, brincam, estão um pouco mais móveis do que se eu tivesse, por exemplo, 16, que estaria todo mundo congelando. Então, você tem o quê? Uma estrutura com uma agregação um pouco mais afastada. E o que acontece com o formato, Eric? O formato do líquido, ele é o formato do recipiente até a altura máxima desse recipiente. Como assim? Imagina que eu tenho um recipiente aqui, Eu tenho esse recipiente aqui. Beleza? Aí, olha, eu tenho um líquido. Vamos trocar de cor aqui, Eu tenho um líquido até aqui. Então, até essa altura aqui, até essa altura, H, o formato do meu líquido é o formato do recipiente. Eric, e daqui para cima? Ou seja, e esse pedaço aqui, que eu vou chamar de H'? Olha, nesse H' não tem líquido, então não tem formato do líquido. Beleza? Então, líquidos têm o formato do recipiente até a altura máxima do líquido. E o estado gasoso, Eric? Quando você ganha mais energia, as moléculas ficam mais afastadas. Então, a agregação molecular é baixa. O que isso significa? Imagina agora que você esteja num calor de 45 graus. Tá? Imagina que a sua sala esteja com 45 graus e a sala está lotada de gente. Como é que vão estar essas pessoas? Muito agitadas, morrendo de calor. Então, a energia delas vai ser muito alta, porque elas não vão conseguir nem chegar perto uma da outra. No momento que você chegar perto, fala, não encosta em mim! Por quê? Porque tem tanta energia, mas tanta energia, que ela não quer interação com você.
Logo, vocês fazem o quê? Vocês se afastam. Então, no momento que você se afastar, o que acontece? Você diminui a agregação molecular. Logo, olha, nesse terceiro exemplo, o que acontece? As moléculas estão muito afastadas. Beleza? E qual é o formato de um gás, Eric? O formato de um gás é o formato do recipiente. Como assim? Olha aqui. Imagina que essa aqui seja a sua sala. Beleza? Aí você tem uma pessoa aqui, ó. Você tem uma pessoa. E essa pessoa que está peladona aqui, o que acontece? Ela vai... É uma pessoa curiosa. Se ela botar o nariz nessa extremidade aqui, ó, nessa pontinha, ela vai conseguir respirar? Vai. Por quê? Porque o gás ocupa todo o volume do recipiente, tá? Se ela colocar o nariz aqui, ó, nessa pontinha aqui embaixo, ela vai respirar? Vai, porque o gás também está ocupando esse lugar. Então o gás ele ocupa totalmente o recipiente. Beleza? Então a gente sabe que existe o sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados podem mudar, ou seja, você pode passar de um estado para o outro. Isso a gente chama de mudança de estado físico. E cada mudança dessa tem um nome específico. Então, por exemplo, quando você tem do estado sólido para o estado líquido, você chama esse processo de fusão. Então, o sólido, você tira um gelo do congelador e bota em cima da pia da cozinha. O que vai acontecer? Esse gelo ele vai começar a ganhar energia, que daqui a pouco ele vai virar líquido, ele vai fundir. Aí eu pego esse gelo e coloco numa panela e boto no fogo. O que está acontecendo? Esse gelo, que virou água, agora está ganhando energia e está passando do estado líquido para o estado gasoso. E esse processo se chama vaporização. Aí a água evapora, beleza? Foi para o céu. O que acontece? Daqui a pouco, chega de noite, chove. O que acontece lá em cima? A temperatura é mais baixa. E então aquele vapor vai chover, vai virar líquido. Ou seja, ele vai precipitar. Esse processo de transformação do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. Então você passa do estado gasoso para o estado líquido. Choveu. Você pega um copo e coleta um pouco dessa chuva. A isso você coloca no congelador de novo. O que acontece? O congelador ele vai roubar calor da água e vai passar aquela água do estado líquido para o estado sólido, por um processo chamado de solidificação. Beleza, galera? Só que existem ainda duas possibilidades, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado sólido. A passagem do estado sólido para o estado gasoso é chamado de sublimação. Então, quando você tem a sublimação, o que acontece? Você tem a passagem do sólido para o gasoso. Por exemplo, quando a gente trabalha com naftalina. A naftalina é uma pedrinha que o pessoal usava para poder limpar armário, para espantar cupim, formiga e tudo mais. Quando você coloca a naftalina que é sólida numa gaveta, daqui a pouco você vai ver que a naftalina sumiu. O que aconteceu com ela? Ela foi e evaporou. E então a naftalina ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Já quando você tem um processo contrário, quando você quer passar do estado gasoso para o sólido, você tem um processo chamado sublimação ou ressublimação. Esse processo você passa direto do estado gasoso para o estado sólido. Por exemplo, quando você vai produzir gelo seco. O gelo seco é CO2, é o gás carbônico sólido. Então você abaixa a temperatura, tá? Aumenta a pressão. Então o que acontece? O gás carbônico ele vai sublimar e passar do estado gasoso para o estado sólido. Se você deixar o gelo seco parado em cima da sua pia, ele vai passar de volta
do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, ele vai sublimar. Beleza? Toda vez que você tem a passagem do sólido para o estado gasoso, ou seja, sólido, líquido, gasoso, você precisa absorver energia. Então, o sólido tem menos energia. Absorve e vira líquido, ou seja, com mais energia. Absorve mais ainda, vira gasoso. Esse processo é um processo endotérmico. Então, do sólido para o gasoso, ele precisa absorver energia, passando do estado menos energético para o estado mais energético. E o contrário é um processo exotérmico, ou seja, você tem um estado gasoso mais energético e chega no estado menos energético, que é o estado sólido. Então, se você está liberando energia, abaixando a sua temperatura, logo você tem um processo exotérmico. Beleza? OBS. A vaporização pode ser classificada de 3 maneiras diferentes. Ela pode ser classificada como evaporação, como ebulição ou como calefação. Qual é a diferença? A evaporação é um processo lento e espontâneo, ou seja, você não tem uma temperatura específica para ela acontecer. Então, quando você coloca, por exemplo, uma roupa no varal, o que acontece? Essa roupa ela vai secar. Ela vai secar em dia quente, em dia frio, de dia, de noite, em dia de sol, dia de chuva. Desde que ela não esteja embaixo da chuva, ela vai secar. O que faz você secar mais rápido ou mais devagar? Ou seja, o que modifica a velocidade da evaporação? Primeiro é a área superficial. Então, quanto maior a área, mais rápido ela seca. Segundo, a temperatura. Em dias mais quentes, ela seca mais rápido. Em dias mais frios, ela seca mais devagar. E a pressão. Então, se você diminui a pressão, o que acontece? Você aumenta a velocidade. Como assim pressão? Seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma superfície, beleza? Nessa superfície eu tenho as gotinhas de água aqui. O que é pressão? A pressão, vamos trocar a cor da caneta aqui. A pressão é a força com que o ambiente está empurrando essas gotinhas para cima da superfície. Tá? Se você tem uma pressão menor, o que acontece? Fica mais fácil dessas gotinhas evaporarem. Isso que a gente chama de pressão de vapor. Tá? A gente chama isso de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é a força com que o líquido quer passar para o estado gasoso. Então, se por acaso eu diminuo a pressão do ambiente, P, a pressão de vapor consegue romper essa pressão. Pressão de vapor a gente chama de PV. Então, esse equilíbrio de forças faz com que a água fique líquida. Se você diminui a pressão, fica mais fácil da água evaporar. Beleza? Segundo, ebulição. A ebulição é um processo que acontece numa temperatura específica, chamado de ponto de ebulição. E é um processo rápido e turbulento, ou seja, você vê formação de bolhas, você vê um processo muito agitado. E essa ebulição, ela depende de substância para substância e depende também da pressão. Quanto maior for a pressão, maior a temperatura de ebulição, que a gente viu ainda agora. Então, por exemplo, quando você tem uma água no fogo, o que acontece? Você começa a dar energia para essa água. Se essa água chega a uma temperatura de 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela passa na sua temperatura de ebulição. Já a calefação é um processo muito rápido, quase instantâneo. A calefação acontece quando você tem uma temperatura muito maior do que o ponto de ebulição daquele líquido. Então, o que acontece?
Imagina que hoje a gente vai comer um hambúrguer num pé sujo ali na esquina. Aí ele pergunta assim, e aí, vai alface? Aí dá aquela coçada no sovaco, pega a alface e bota lá no seu pão. E aí, vai um tomatinho? Aí dá aquela coçada atrás da orelha, né? Aqui atrás, não sei o que, pega um tomate e bota lá. Por que aquele hambúrguer tem um gosto único? No momento que a pessoa for lá em cima da chapa e mexer no seu hambúrguer, o suorzinho dela vai fazer o quê? Ela vai dar aquela escorrida e vai cair em cima da chapa. Você ainda vai assim. Tsh. O que é aquele barulhinho? Tsh. Aquele barulhinho é o seguinte. Você tem uma chapa metálica muito quente, tá? Aqui, ó, você tem uma chapa metálica muito quente, porque aqui embaixo tem o quê? Fogo. Ela tá tão quente, mas tão quente, que aqui, ó, tem vapor, tá? Aqui tem o ar muito quente. No momento que a sua gotinha encosta nessa chapa muito quente, ela não vai encostar na chapa, ela vai ficar flutuando nessa camada de ar. E tá tão quente que ela vai passar instantaneamente do estado líquido para o estado gasoso. E então aquele barulhinho que você ouve tsh, é a água passando do estado líquido para o estado gasoso. É o mesmo processo que quando você vai passar roupa, você joga a aguinha do esguichador no ferro quente. É o que? O ferro está tão quente que ele passa direto do líquido para o gasoso num processo muito rápido. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente falou sobre estados físicos da matéria e vimos as transformações de um estado para o outro. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!